Agradecido seja o nome do Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. A nossa carne, ela pende para nós ficarmos em casa, mas o Espírito, ele grita pela presença do Senhor Jesus. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor Jesus nos trouxe. E que seja hoje mais uma noite para a glória do Senhor Jesus. Que você saia daqui com o coração repleto da presença do Senhor Jesus e com a certeza que somente a graça do Senhor Jesus é o que nos basta. Porque se nós estamos mais um dia ouvindo ou falando da palavra do Senhor, é porque o Senhor Jesus até aqui nos ajudou. E Ele nos concedeu mais uma chance de nós estarmos reunidos mais uma vez nessa noite, para nós engrandecermos a esse nome que é digno de toda honra e de todo louvor. Não é à toa que nós chegamos até aqui. Nós não viemos por acaso, porque nada na presença do Senhor, meus amados, é por acaso. O Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Então que nós venhamos agradecer ao Senhor Jesus por mais essa chance. E que o nosso espírito venha gritar pela presença do Senhor Jesus nessa noite, todos os dias, assim como ordena a palavra do Senhor. E eu gostaria de deixar uma palavra que queimou muito em meu coração durante essa semana. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de eu estar aqui. Os 2 últimos finais de semana eu não consegui estar por alguns imprevistos, mas eu louvo ao Senhor por essa rica oportunidade que eu acordei hoje e eu falei assim, hoje eu estarei na casa do Senhor. E o dia foi se passando e chuva vindo, e o que eu tinha que fazer foi atrasando, mas o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso e nos concede aquilo que o nosso desejo do nosso coração, quando é realmente ligado ali com a do Senhor Jesus. E a palavra que eu gostaria de deixar é Provérbios 27:2, que diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E eu fiz uma pergunta para o Senhor. A prudência é o quê? A prudência, ela não é o medo, meus amados irmãos. A prudência, ela é a sabedoria aplicada através da palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus, ela nos ensina a discernir o que é prudente e o que não é prudente. Mas, irmão, o que não é prudente? É aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Mas, irmão, o que é prudente? É buscar a presença, é ansiar a presença do Senhor. Jesus fala assim, Senhor, eu anelo a Tua presença todos os dias. Ao amanhecer, Senhor Jesus, eu quero sentir a Tua presença. Ao deitar, Senhor Jesus, eu quero sentir o Teu agir e saber que foi a Tua presença que me sustentou e que me guiou mais um dia. A palavra do Senhor Jesus nos ensina que o homem prudente, ele faz o que? Ele constrói a sua casa na rocha. E a casa na rocha, meus amados irmãos, é construir diante de uma palavra verdadeira e não tem outra a não ser a palavra do Senhor Jesus. Essa palavra que nos ensina o que é andar verdadeiramente prudente na presença do Senhor Jesus. O Senhor nos quer. O Senhor Jesus, Ele nos quer prudente na sua presença. Ele não quer que nós venhamos servir Ele de qualquer jeito, porque Ele não foi lá naquela cruz de qualquer jeito. Ele foi como um cordeiro sem mancha, por mim e por você. Então que nós venhamos ser nessa noite o homem prudente, que percebe o perigo, que nos afasta da presença do Senhor. Hoje é o culto da vitória. E muitos aí clamam por vitória terrenas.
Mas eu creio que todos que estão aqui e aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor Jesus, buscam uma vitória de presença espiritual, aonde vem as tempestades do mundo e não nos abala, porque nós estamos firmados numa presença real e uma presença fiel, aquele que não dorme, aquele que não volta atrás da sua palavra. É essa prudência que nós temos que ser, meus amados irmãos. Pedir todos os dias ao Senhor a direção do Espírito Santo para que nós venhamos estar sempre firmado na rocha que é Cristo Jesus. Mas, irmã, como que eu faço isso? Peça sabedoria para o Senhor. Peça discernimento da palavra do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você não pode pedir sabedoria a alguém melhor do que ao Espírito Santo do Senhor. E eu tenho certeza que a direção vinda do Senhor, ela jamais nos leva para um caminho que não é para mais perto do Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite, entregar este culto ao Senhor Jesus, porque é para Ele todas as coisas e nós estamos aqui somente por Ele. Releve os seus pensamentos, a sua oração. Entregue tudo agora aos pés do Senhor Jesus, aquele que é digno do seu louvor, da sua adoração. Senhor meu Deus, Pai querido e Pai amado, Jesus, nós te convidamos, Pai. Se faz presente, meu Pai querido, em nosso meio. Se faz presente, Senhor Jesus, em nossos lares. Se faz presente, Senhor, em nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos lábios, Pai. Que a Tua presença venha reinar, Senhor Jesus, sobre o Teu povo. Vem, Senhor Jesus, dando discernimento da Tua palavra. Vem, Senhor Jesus, dando à Tua igreja, meu Pai, sabedoria vinda dos altos céus, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus. Por mais essa oportunidade, nós estamos aqui clamando, meu Pai, o Teu santo nome. E que nós venhamos, meu Pai, reverenciar a Ti, meu Pai. Porque somente a Ti a adoração, somente a Ti o louvor, somente a Ti, Senhor Jesus, porque Tu és digno, Pai. Que o nosso pensamento agora, Senhor, venha ser somente um, para Te adorar, para Te reverenciar, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que venha ser Tu, Senhor Jesus, o regente deste culto. Venha ser Tu, Senhor Jesus, o regente, meu Pai querido, da nossa vida, da nossa alma, Pai. Que nós venhamos ser sedentos da Tua presença, Pai. Que a cada dia, meu Pai, nós venhamos ansiar a Tua presença, Pai. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ter a certeza, Pai, que sem a Tua presença, Pai, nós pereceríamos, Senhor Jesus. Que nós venhamos, Senhor Jesus, a cada dia, Pai, nos prostrarmos diante de Ti, Senhor, e falar assim: Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Este culto é para Ti, Senhor. Todos que estão aqui, Senhor Jesus, veio, Senhor Jesus, para receber, Senhor Jesus, a Tua presença. Abençoa, Senhor Jesus, todos que aqui estão. Aqueles, meu Pai querido, que queriam estar, mas de alguma forma não pode estar aqui presencialmente, mas o Espírito está ligado com o Teu, Pai. Aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, pela transmissão, que ela possa se fazer presente, meu Pai, em cada coração, Senhor. Senhor, aqueles que estão ainda por vir, guarda, Senhor Jesus, nas estradas. Livra, Senhor Jesus, de todo acidente, de todo mal. E que quando este culto acabar, Pai, nós Te pedimos, continua conosco. Continua, Senhor Jesus, nos louvores, em cada oração, na palavra. Aquele que vai trazer, Senhor Jesus, a palavra nessa noite, que ele possa, Senhor Jesus, ser revestido, meu Pai querido, desde já, Pai. Para que a Tua presença venha se fazer presente sobre nós. E é assim, Senhor Jesus, que nós Te agradecemos. É assim, Senhor, que eu Te agradeço. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Zés, irmão, nós vamos adorar o Senhor com o cântico Céu de Luz, em nome de Jesus. Ah, o céu de luz, tão bonito, tão belo e brilhante. Te olho, te almejo a cada instante, e o meu coração te deseja sem fim. Vivo sonhando às vezes, até mesmo acordado, de muito em breve estar entronizado, poder ver sua glória, que lindo é pra mim. Ah, glória a Deus, aleluia, que hoje sou salvo. A glória de Deus, que é o meu alvo, muito em breve espero contemplar. Há muitos salvos por Cristo, eu quero abraçar, e juntos unidos iremos cear no céu de luz, meu futuro lar. Lá eu quero abraçado com o apóstolo Paulo, com Silas cantar a canção que cantaram quando abalar as portas da prisão. Estar com João e Tiago, e também com Estevão, com Pedro e com os grandes heróis que venceram, honrando a Jesus, meu maior amor. Ah, glória a Deus, aleluia, que hoje sou salvo. A glória de Deus, que é o meu alvo, muito em breve espero contemplar. Há muitos salvos por Cristo, eu quero abraçar, e juntos unidos iremos cear no céu de luz, meu futuro lar. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos amados. Eu quero glorificar, exaltar, santificar o nome do nosso poderoso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que tem nos cuidado, nos guardado em todo o tempo, e agradecer por mais um dia de vida, por chegarmos aqui. Essa chuvinha que está, né, é meio complicado, mas nós chegamos. Deus é poderoso e Ele vai na frente abrindo os caminhos para a gente, né? E vamos louvar o louvor 15 da harpa, conversão. Amém? Oh, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que
na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Tão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, Jesus, bendito é teu nome, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com mais um louvor. Bastante conhecido da igreja, mas é um louvor que é o louvor do cristão, que dê valor em valor, pela fé que nós estamos adorando o nosso Deus, é por fé que nós estamos aqui, porque nós cremos na nossa salvação, é por fé que nós cremos que tudo vai dar certo, mesmo perante as tempestades, as lutas, as causas. Às vezes surge algo que nós não esperávamos, e o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá a sabedoria, e nós vamos remando, né, meus amados, remando, todos juntos em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida de todos os meus irmãos, louva a Deus pela vida da nossa irmã Lília, que pôde estar hoje aqui conosco, a nossa irmã Daiane, que está aqui nos ajudando com a sua linda voz, no nome de Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor
que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Pude estar aqui nesta noite. Como foi falado aqui, uma noite chuvosa, né? Um dia chuvoso. Eu estava quase igual Noé hoje, quase comecei a construir uma arca de tanta chuva. Mas nós sabemos que a chuva é bênção de Deus, né? Nós dependemos da chuva, né? Dependemos da chuva para nos trazer o alimento, para tudo na nossa vida, né? A água é a fonte de vida, né? Se não tem água, não tem vida. Então, louvado seja Deus por essa chuva que o Senhor tem derramado sobre a terra e tem nos alimentado, né? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Mateus capítulo de número 5, verso de número 13. A epígrafe do texto, ou título, diz: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão à casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Texto muito conhecido dos irmãos. Se os irmãos do som puderem abaixar só um pouquinho o fundo, só um pouquinho, por gentileza. Isso, está ótimo. Quando nós passamos os nossos olhos por esse texto, e principalmente o versículo 13, é muito interessante que Jesus nos compara com o sal da terra. E uma característica muito interessante do sal, que é usado nesse texto, que você já parou para pensar que o sal, ele só aparece quando ele desaparece? Como assim? Você está cozinhando um feijão, termina de cozinhar e você vai temperar ele. Aí você vai lá e pega uma colher e coloca no seu potinho de sal e você está vendo o sal. Só que se o sal estiver na sua colher, você está vendo ele. Só que ele na sua colher não tem serventia nenhuma. Quando que o sal torna algo que vai temperar o feijão ou dar gosto? Quando ele some.
Quando você pega o sal e coloca ele dentro da panela de feijão, você não vê ele mais. Só que ele dá o gosto. E é interessante isso, Jesus comparar os discípulos e comparar a nós como o sal da terra. E depois ele também fala, vós sois a luz do mundo. Ele está falando de duas coisas, está falando do sal e está falando da luz. O sal, ele só aparece quando ele desaparece. E a luz só aparece quando ela é acesa. Interessante, porque tem pessoas que acham, não, eu preciso aparecer. Eu preciso ser. Aí Jesus vem com a segunda palavra assim, não, mas vós sois também a luz. E você acha que o ser humano tem luz própria, irmão? Que luz que nós podemos ter? Você já viu uma pessoa sem Jesus? Ela é apagada. Ela não tem vida. Até o andar dela é diferente. Aí você vai conversar com uma pessoa que tem Jesus. Ela tem um brilho nos olhos. É por isso que Jesus está dizendo, vocês são o sal que vai temperar o mundo, mas também vocês são a luz que vai clarear o mundo das trevas. E qual a luz que clareia, irmãos? A Bíblia diz em João que o Senhor é a luz do mundo. E se a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo, e quando nós aceitamos a Ele, Ele passa a habitar dentro de nós logo, não sou eu que estou brilhando, mas é o Cristo que me enche, é que está clareando aonde eu vou. Já viu aquela pessoa que você vai conversar com ela e fala assim, essa pessoa tem alguma coisa diferente? Já conversou com pessoas assim? Que dá vontade de conversar com ela o dia inteiro. Aí depois, no meio da conversa, você pergunta para ela, você é crente? Ela fala, sou. Aí está explicado por quê. Porque a pessoa que tem Jesus na vida, ela tem algo para oferecer para alguém. A pessoa que é sal e luz do mundo, ela sempre vai ter algo a mais para oferecer. Ela sempre vai ter algo a mais. É por isso que Jesus falou para os discípulos, olha, vocês querem aparecer? Seja igual o sal. Desapareça enquanto está sendo usado. Você viu aquela música? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças mais e mais. Aqui que está o segredo. Quanto mais eu dou ênfase a Jesus e me diminuo, mais Deus me usa para a glória dEle. Nós precisamos entender que Jesus está falando para os discípulos, vocês são um canal que eu vou usar para que o meu nome seja glorificado. Você vai ver que Jesus, enquanto está na terra, tudo que ele fazia, ele falava, isto eu fiz para glorificar o meu Pai que está no céu. E o que é que Deus no céu fazia? Estou fazendo isso para glorificar o meu filho que está na terra. Então um glorificava o outro. Se o próprio Jesus glorificava o Pai, por que que eu aqui na terra não vou glorificar com a minha vida? Nós que trabalhamos com clientes, a gente se depara por tantas situações, tantas pessoas, e se você olhar de 10 pessoas que sentam na cadeira do meu trabalho, da barbearia, 7 está com o olhar tão longe. Eu não sei se você já parou para observar isso. Sai na rua e começa a andar e olhar para as pessoas que você vê. De 10 pessoas que você olha na rua, 7 estão andando como se não estivessem pisando na terra.
estão com tantas coisas na sua cabeça, tantos problemas, tantas coisas afligindo a alma delas, que parece que elas não estão na terra, parece que elas estão pisando em algum outro lugar, em outro planeta, desorientadas, sem saber para onde vai ou para onde vem, não sabem qual rumo tomar da sua vida, não sabe para onde vai, não sabe qual decisão tomar, talvez muitas nem entendem o porquê eles estão na terra, não sabem nem por que nasceu, não tem um propósito de vida, por quê? Porque elas estão andando aqui, mas a sua vida não faz sentido, por quê? Porque a vida só começa a ter sentido quando nós levantamos as nossas mãos para os céus e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aí a nossa vida começa a ter sentido. Porque quando nós aceitamos ao Senhor, nós passamos a entender de onde viemos e para onde vamos. Esse é o segredo de você ter Jesus, irmão. Quer ver outra coisa? Pergunta para uma pessoa que não é crente, pô, se você morrer, você vai para onde? Ela fala assim, não sei. Tem algumas religiões que dizem que a pessoa depois que morre, ela reencarna em um animal. E elas não sabem para onde vão. Eu estava em São Paulo ontem, na 25 de março. E eu subi com o rapaz que trabalha comigo em um prédio, que ele ia ver prótese capilar. E subimos num andar bem alto, presbítero Iago, e lá tinha um vidro muito grande. E eu parei na frente daquele vidro, e eu vi a rua. E quando eu comecei a olhar, irmã Daiane, estava muito cheio lá ontem, centenas de pessoas indo e vindo. E eu comecei a pensar assim, quantas dessas pessoas vão para o céu se morrer hoje? Eu comecei a tentar imaginar o que as pessoas estavam pensando. E eu peguei e comecei a olhar, elas vão de um lado para o outro, muitas nem sabem o que estão fazendo aqui na terra. É por isso que Jesus falou para os discípulos, vocês vão dar gosto, vocês não vão dar vida para essas pessoas que não têm vida. Vocês vão mudar o quadro da história de pessoas. Vocês vão acender a luz dentro delas que está escura. Através da palavra de Jesus. Irmãos, e eu vou finalizar aqui. Se essa palavra que nós estamos segurando nas nossas mãos não trazer luz para o mundo, nada vai trazer. Filósofos tentaram, médicos tentaram, cientistas tentam até hoje, fazer com que o ser humano ache sentido na vida, em alguma outra coisa. E eles, como diz um ditado popular, eles dão com a cara no muro. Por quê? Porque tudo vai trazer para a palavra do Senhor, para Jesus. Todo estudo que um cientista fazer, o final dele, irmãos, é Jesus. Toda medicina que tentarem descobrir, o final dela é Jesus. Todos os estudos que tentam fazer, irmãos, o final deles é Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. Tudo. O ser humano pode rodar para todo lado, mas o final dele é encontrar-se com Jesus, irmãos. Porque se nós não encontrarmos com Jesus, a nossa vida não tem sentido. Você lembra quando nós éramos do mundo? Lembra lá, Iago? A gente achava que era feliz. A gente pensava que era feliz. Mas quando nós encontramos Jesus, irmão, a gente começou a perceber que a nossa alegria completa quando nós estamos na presença dEle. E não há, irmãos, lugar nenhum que a nossa alma venha encontrar acalento se não for na presença de Deus. Não existe. E eu te provo isso. Alguém lembra daquele homem chamado, o pessoal chamava ele de Chorão?
daquela banda, se eu não me engano, acho que é Charlie Brown Jr. Um homem rico, conhecido no mundo inteiro, uma família, filhos, morando na cobertura, andando nos melhores carros. Depois de um jantar com a família, entrou dentro do quarto dele, colocou uma arma na sua cabeça e atirou. Aí eu te faço uma pergunta: o que faltava na vida desse homem? Ele tinha dinheiro, fama, riqueza, bens. Tudo que ele queria comprar, o dinheiro dele comprava. Só não comprava uma coisa: a paz que excede todo o entendimento, que é a paz que só Jesus Cristo pode dar. Está entendendo, irmãos, que nada nesse mundo consegue suprir a presença do Espírito Santo em nós? Nenhum dinheiro no mundo consegue suprir a presença do Espírito Santo. Nenhuma riqueza do mundo consegue suprir a presença do Espírito Santo. Nenhuma fama do mundo consegue ocupar a presença que somente é do Espírito Santo dentro de nós. Sabe qual é o lugar mais seguro do mundo? É quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro da terra. Nenhum ataque do inferno te atinge quando você está no centro da vontade de Deus. E nessa noite nós estamos no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que estava atrapalhando a sua vida, tomando lugar no seu coração, nesta noite o Senhor vai limpar. Toda preocupação, o Senhor vai limpar no seu coração, porque a presença do Senhor habita em ti, e você é sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus, amém? Gostaria de chamar nossa irmã, pode vir, irmã. Você está com a sua oportunidade, e se você veio aqui para adorar o nome do Senhor, irmãos, não perca tempo, adore o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais um culto, né? O culto da vitória, o qual nós estamos reunidos aqui para louvar e bendizer o nome santo e sagrado do Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, né, prezados irmãos? É maravilhoso nós podermos estar aqui e sabermos que nós temos um Deus, né, que está sempre nos cuidando, nos guardando, né? O Espírito Santo de Deus está sempre em nós, né? Então nós temos que ter o cuidado para nós não entristecer o Espírito Santo, né? Porque Ele está sempre do nosso lado. Da maneira que nós andar, Ele vai nos guardar, né? Mas se nós não tivermos cuidado, começar a falar palavras que não é do agrado do Senhor, começar a fazer coisas que não é do agrado do Senhor, aí o Espírito Santo de Deus vai se afastar de nós, né? Então nós temos que ter esse cuidado, né, prezados irmãos, para nós não entristecer o Espírito Santo de Deus, né? E os nossos irmãos que estão em casa, que estão ouvindo a palavra, né, que recebam a palavra do Senhor em seus lares, né? Que o Senhor abençoe a todos nesta noite, né? Eu vou ler aqui uns versos em Lucas, capítulo 21, e o verso 25 até o 28. O título da leitura diz assim: Sinais do tempo, do fim. Então haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, prezados, né, nós estamos vendo, né, o que está acontecendo. Nós estamos vendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima, né? O Senhor Jesus está voltando,
Nós falamos, o Senhor Jesus está voltando, né? Então, mas Ele está próximo mesmo, né? Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor há de vir, né? Então, é por isso que nós temos que estar sempre vigiando, para que aquele dia não nos pegue desapercebido, né? Ou também pode a gente ir embora antes da volta do Senhor, e se nós formos embora antes, Ele veio para nós, né? E dependendo da situação que nós estivermos, então aí vai ser difícil, né? Então nós temos que ter o cuidado para nós sempre andarmos na presença do Senhor, buscar o Senhor cada dia da nossa vida, né? Como aquele verso fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Então nós temos que buscar a Ele enquanto nós temos a oportunidade, né, de buscar, porque nós sabemos que Ele está perto de nós. É só nós buscar, né? Então, e estes sinais que está falando aqui, né, os sinais, haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, aflições das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nós estamos vendo, prezados, que está acontecendo muitas coisas, né? E são sinais da vinda do Senhor. Então, nós temos que ter o cuidado para que esse dia não nos pegue desapercebido. E não olhar para trás. E não desanimar com aquilo que vier sobre nós. Porque nós sabemos que o Senhor está voltando e nós vamos estar com Ele se nós permanecermos juntamente com Ele, né? Então, nós temos que ter o cuidado para que esse dia não venha nos pegar em distração, né? Mas que nós venhamos estar sempre firme na presença do Senhor, né? E fazendo a vontade do Senhor, né? Nós sabemos que é difícil, mas nós temos que ter as nossas renúncias, né? Porque o Senhor Jesus, Ele renunciou a glória dele lá por amor de nossas almas, né? Não foi em vão que Ele veio. Tem um povo, né? Ele vai vir buscar os seus escolhidos. A palavra fala que Ele vai vir buscar os seus escolhidos, né? Então, vamos nos cuidar para que nós possamos estar no meio desses escolhidos também, né? É o que nós estamos preparando, nós estamos caminhando, né, para que nós possamos ir com o Senhor Jesus, né? Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, que nós possamos permanecer nesse propósito divino de salvação, né? E possamos ir juntamente com o Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade, saúde a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nesta noite. Amém? Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu
no começo, meio e o fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus. Com brasas no altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus, mais um dia na presença do Senhor. Agradecendo ao nosso Deus, né? Porque Ele tem sido real e perfeito, como já foi falado. Ele está mandando chuva, porque necessitamos da chuva. Ele manda o sol, porque necessitamos do sol. Nós vivemos conforme o nosso Pai determina. E temos que dar glórias a Deus por tudo. Obrigado, Senhor. Eu estava ali na minha casa. Senhor, está chovendo. Ah, Pai, mas quando eu ouvi o início do culto, eu falei, Senhor, eu preciso ir. E o Senhor Deus me fortaleceu e aqui estou. Porque o Espírito Santo nos dá a graça, nos fortalece, nos renova, nos reaviva. E aqui nós estamos louvando ao Senhor. Como ouvimos o testemunho da nossa irmã no domingo,
que nós não devemos reclamar, mas sim agradecer por tudo que Ele tem feito. Nada sai do controle de Deus. Seja qual for a prova, seja qual for a luta, o Senhor nos renova e nos fortalece, e Ele não nos deixa sozinhos. Às vezes olhamos, meu Deus, eu estou só, não tem ninguém do meu lado, Senhor, mas o Espírito Santo está ali. Filha, eu sou contigo, não temas. Eu falo isso, meus irmãos, porque o Senhor tem sido tão real, tão perfeito em nossas vidas, que nós chegamos na casa do Senhor, vem o louvor, fala o nosso coração, a palavra, um testemunho que renova, fortalece, nos anima, nos entrega bênçãos, uma palavra que vem ao nosso coração, de um testemunho que aviva a igreja, é maravilhoso. E nós temos que louvar a Deus, jamais reclamar, né? Então nós temos que somente olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, obrigado. Pelas suas pisaduras somos sarados. Temos lutas? Temos, mas vitórias maiores. Porque sem lutas não alcançamos a vitória. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família, da minha descendência, na vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, porque somos família, e uma família linda e abençoada. Sou feliz porque eu faço parte desta família, que nos entrega palavras de bênçãos, de vitórias. Eu quero ler aqui em Filipenses 1, verso 3 à frente. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O nosso Deus é real e perfeito, está na palavra. Orar uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, jamais esquecer de agradecer a Deus pela vida de cada um. Os irmãos que se encontram aqui e os irmãos que se encontram em casa, por um motivo não pôde vir, o Senhor está presente da mesma forma, na mesma medida, aquele que busca com decência e ordem. Porque o Senhor Deus diz na palavra: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós ouvimos um testemunho, jamais imaginamos que pessoas estão passando por situações tão terrível, dolorosa. Nós olhamos para o rosto, um sorriso, sempre feliz, mas não sabemos o oculto, né? Mas ali o Senhor Deus vai trabalhando. Filha, levanta, conta o teu milagre, fala do teu problema, fala do meu nome, e o Senhor vai trabalhando conforme Ele quer, não como nós queremos. Assim como o Senhor diz, né? Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Assim nós temos que saber pedir. Senhor, me ensina a pedir. Não deixe eu falar nada de mim mesma, não deixe eu falar coisas que não convêm, mas que a minha boca seja na unção, na alegria e no amor. Que a virtude do Senhor seja entregue, porque nós servimos um Deus vivo, poderoso, não para andarmos cabisbaixo, envergonhados, tristes, não. Porque quando eu falo, irmãos, com uma alegria tão grande, porque quando eu passei pelo vírus da Covid, que eu achei assim, meu Deus, acabou tudo. Agora eu tenho que despedir de todo mundo porque eu vou morrer. Meu Deus, e eu só fui emagrecendo, fui sumindo, fui acabando, e ali o Senhor falando comigo: filha, eu sou contigo, mas eu não entendia. Eu não tinha forças para ligar, eu não tinha forças para falar com alguém, mas eu imaginava: Senhor, eu tenho que pedir perdão para alguém. Meu Deus. Meus irmãos, é muito difícil quando nós chegamos numa situação que colocamos o pé na cova, né? E achamos ali: Senhor, acabou, não tem mais jeito. A minha família desesperada, dizendo: não volta mais, acabou.
E o Senhor dizendo: filha, eu sou contigo. Filha, não desanima. Eu tiro você do vale da sombra da morte. E o Senhor me tirou do vale da sombra da morte, dos ossos sequíssimos. Ele disse: ossos, cria vida, nervos, reaviva, sangue corre nas veias. Eu sou contigo. O Senhor me carregou no colo. O Senhor me levou num lugar que eu jamais tinha visto. Eu sou feliz porque eu faço parte deste Ministério Pentecostal do Renovo. E tenho certeza, assim como já ouvimos testemunhos de vitórias, de grandes vitórias, né? Quem nasceu sem vida foi um laudo de óbito e está andando, já falando, né? Já se alimentando, pedindo as coisas, correndo. Assim nós vamos contemplar dia a dia. Porque nós servimos um Deus verdadeiro, não é um Deus de barro nem de pedra, nem tampouco criado por mãos de homens, mas sim, Ele criou o universo, Ele é o dono de tudo. E assim, quando nós vamos passar por algo que muito forte, o Senhor Deus diz: eu sou contigo, e Ele não nos deixa sozinho. Ouvimos o testemunho e cremos que nós vamos cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, porque Deus é real e perfeito. A mão de Deus está presente e o bisturi de Deus já está preparado. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Chamar aqui nosso irmão José, que é o responsável hoje, né, de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Queria que você colocasse de pé. Vamos estar orando pela vida do servo do Senhor, irmão José. Por que não falar, né, obreiro José, né, presbítero José, né? Eu creio, varão, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que profetizar coisas boas, né, na vida dos nossos irmãos, né? E a Bíblia fala que aquele que deseja, né, ser obreiro da causa do Senhor, excelente coisa deseja. Então, respire fundo, que Deus vai te usar grandemente nessa noite, amém? Feche seus olhos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite, ó Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar na Tua presença. Deus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor trouxe cada vida aqui nesta noite em segurança para adorar o Seu nome, Pai. Agora, nesta noite, ó Pai, nesse momento, ó Pai, eu apresento a vida, Pai, do irmão José nas Suas mãos. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já colocou no coração dele uma palavra que vai vir diretamente do trono do Senhor ao nosso coração, Pai. Usa, Pai, o Teu Filho poderosamente nesta noite, ó Pai, como o Senhor tem sempre usado aqui nesta igreja, Pai. Abençoa a casa dele, a esposa, Pai, a família, tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, sobre as mãos do Teu Filho, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre a vida dele, Pai. Nesta noite, Pai, tenho certeza que o Senhor falará grandemente ao nosso coração, através da vida, Pai, do nosso irmão, Pai. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado dele, tem, Senhor, dado o alimento, e tem, Senhor, mantido ele firme na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida, Pai, do irmão José, pela sua casa, sua esposa, sua família. Nós te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor.
somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus lamentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor.